existia um povo na... Eu não me recordo se é na Bolívia ou se é no Equador. Eu acho que é na Bolívia. Que tinha... Foi no Equador. Iniciativa Yantsu, um negócio assim. Que eles acharam um campo de petróleo numa região que era a floresta amazônica deles, né? Que essa região, para os povos originários daquele local, era uma religião sagrada, porque ali estavam enterrados os povos deles, né? Eles chegaram e falaram, não, aqui não pode explorar aqui, porque aqui está o nosso povo, aqui está a nossa ancestralidade, aqui está o nosso espírito, né? E aí foi desenvolvida uma política para não explorar aquela localidade, justamente para respeitar o transcendental deles. Então esse é, por exemplo, um exemplo do bem viver sendo aplicado na prática, tá? Porque existe essa ligação, né? Aí retomando, né? Existe essa ligação do povo originário com o transcendental, né? E aí é muito interessante isso, porque eu retomo um trecho da fala do Samuel, que ele falou que ele estava no ônibus na Índia e que o indiano perguntou para ele se o Deus dele era palpável ou se ele era transcendente, né? Imanente ou transcendente? Se ele era imanente ou transcendente. Puxa né? um pouquinho mais só. Se ele era imanente ou se ele era transcendente, né? E eu entendo que pros povos originários, é claro, assim, a gente faz vamos falar, um apanhado, né? A gente faz uma ideia genérica. Eu quero ressaltar que, assim, não existe um povo originário, né? Não existe um índio, né? Existe uma infinidade de sociedades. Aqui no Brasil ainda tinha muitos povos, né? Ainda existem muitos povos. É claro que a maioria deles foi dizimada, né? Houve um genocídio indígena e há ainda no Brasil, né? Mas eu quero deixar isso claro. Não é um pensamento só, não é uma coisa só, né? Mas para fins didáticos, né? E para a gente conseguir estipular alguma coisa em cima disso, aí a gente faz um apanhado, né? E esse apanhado é o quê? São o transcendental para o bem viver, né? Que é originado que é vinculado, né, com essa ideia desses povos originários, são esses deuses imanentes, né? Que é o rio, que é a árvore, que é o ar, né? Que é a terra, que é o cosmos, né? Então eu penso que o transcendental para o bem viver é a visão biocêntrica no final das contas, né? É um caminho mais ou menos daquele que eu estava te falando do que eu entendo de religiosidade, né? É tudo uma coisa só. Então, assim, o Deus para o bem viver não existe um Deus só. É tudo, né? É a Pachamama, né? No final das contas é a Pachamama, né? Que a gente fala, né? É a mãe terra, né? A gente tem que respeitar a mãe terra, porque a mãe terra dá tudo pra gente, né? Porque é tudo uma coisa só. Então eu entendo que o transcendental no bem viver, essa questão mais sutil do bem viver é o quê? É eu entender que eu sou o rio. O rio sou eu sou o rio, né? Eu sou a árvore. Quando eu tô machucando uma árvore, eu tô machucando a mim mesmo, né? Então eu imagino que o transcendental seja isso, né? O sutil no bem viver, na minha interpretação, respeitando a religiosidade dos povos originários e tudo mais que tem lá, aí eles dão os nomes, né, para cada, vamos falar, para cada transcendente ali, né, que ele entende, a explicação que ele dá, né, para o Rei Sol, nos Incas eu acho que tinha um Rei Sol e tal, né, então assim, eles têm esse transcendental, esse sutil representado pelo sol, representado pelas estrelas, representado pela chuva, representado pelo rio, enfim, né, pelos outros animais, de repente. Mas isso tudo, por quê? Porque é uma visão biocêntrica, é uma visão que eles fazem parte daquilo, né? É por isso que quando faz uma mineração, isso está machucando o povo dos Krenak, né? O povo do Krenak está sofrendo quando eles vão lá no território deles e mineram o território deles. O povo deles sofreu quando estourou a barragem, não só porque destruiu o lugar que eles viviam, mas justamente porque destruiu, né, a natureza que estava ali, né? Não é uma visão egocêntrica no sentido de que, puta, perdi minha casa. Não é isso. A natureza foi maculada aqui. Então, por isso, eu tenho uma mácula na minha vida mesmo, né? Então, eu penso que o transcendental no bem viver seria essa... a própria visão biocêntrica seria transcendental, sabe? Interessante. O que eu leio disso é mais ou menos assim. Cara, vamos deixar o rio ser rio?
vamos deixar as árvores serem árvores, vamos até entrando em religião, vamos deixar que se essas religiões e essas doutrinas estão em busca da unidade, que deixem eles buscar a unidade deles, que as pessoas, elas sejam elas, né? Que até você comentou que eu ia entrar nesse assunto, mas enfim, que é da questão até das profissões, assim, as pessoas fazerem aquilo que elas nasceram para, né? Se eu não me engano, posso estar muito enganado aqui, Platão, ele falava muito sobre isso, né? Tipo, a Grécia, ela tinha essa ideia assim, pô, o cara é um artesão, assim, ele vai fazer aquilo que é o... Ele não nasceu para, mas aquilo que o propósito dele diz, né? Então, assim, essa é a visão transcendental, né? Que é o imanente, né? Que está em todas as coisas. E assim, você entrou no ponto, Matheus, porque assim, essa questão do artesão, ela é muito importante para o bem viver. Porque assim, é através do artesanato, tô falando que a gente vai viver de artesanato, não é isso? Pode viver também, né? Pode viver também, não é demérito viver de artesanato. Mas a ideia é assim, a gente... eu vi uma vez uma estudiosa falando, infelizmente eu não me recordo o nome dela agora, mas ela falava assim, usando o exemplo da Grécia, tá? Que lá na Grécia, os cidadãos eram os homens dentro da polis, né? Que eram os homens que faziam a política, né? As mulheres, por sua vez, ficavam dentro da casa, né? Que é o eikos, né? Que é a economia, né? O eikos, nesse pensamento, ele é aquilo que tá para dentro de casa, que não tem importância para a polis, né? E dentro de casa se faz o quê? Se faz a costura, se faz o artesanato, se faz esses trabalhos manuais, né? Que naquela época era considerado como a economia doméstica, né? Com o passar do tempo, essa economia ela foi perdendo valor e foi se dando mais valor para a economia externa, para o trabalho, né? Não o trabalho no sentido de trabalhar dentro de casa, mas no sentido do trabalhar numa empresa, né? Do trabalhar, né? Numa indústria, etc. E esse trabalho manual, esse trabalho artesanal, ele foi perdendo sua relevância, sua importância dentro da sociedade, né? Então, e ela até fala disso, uma forma de retomar, de fazer o bem viver aplicar, é a gente retomar a valorizar esses trabalhos caseiros, esses trabalhos dentro da casa, esses trabalhos manuais, né? Porque a hora que a gente está fazendo isso, a gente está se reconectando com nós mesmos, né? Na hora que eu paro ali para fazer um ponto cruz, para fazer um crochê, ou quando eu paro para limpar o meu jardim, por exemplo, eu estou me reconectando com a minha casa, eu estou me reconectando comigo mesmo, né? Tô ali num momento de terapia, né? De verdadeira terapia. Rituais, né? É um ritual. O ritual não precisa ser só aquilo que eu tinha mencionado. Os rituais de estar presente, né? E lembra, isso é um pouco que a gente estava falando lá no começo, quando eu falei de ir pra Garopaba, tal, de conseguir parar um pouco, desacelerar e ter contato com a natureza, ter contato com o jardim. Depois de 2 semanas a gente vai lá e desacelera e começa a ver as coisas, né? E ouvir os pássaros, de ver as estrelas e tal. O artesanato é a mesma coisa, né? Ou fazer manual, vamos assim dizer. Não necessariamente o artesanato, mas essa ideia de ficar ali, né? Isso é uma terapia. Isso é o transcendente. Isso é quando a gente faz yoga, por exemplo, né? A gente tá ali pensando, né? Se conectando com o universo. Quando eu tô fazendo uma jardinagem, eu tô me reconectando com o planeta Terra, sabe? Uhum. O transcendental tá aí também, né? Não precisa necessariamente ter um rito de ayahuasca, por exemplo. Pode ter, né? Mas não precisa... O agir já é transcendental. O agir biocêntrico já é transcendental, sabe?